Mas nós cremos que nós já vencemos. Que tu está na casa, Pai. Tu está na casa. Não tem guerra que tu não vença. Pai, essa igreja te pertence. A casa é tua. Tu faz como tu quer. E tu trouxe o teu filho aqui hoje. Ele foi o escolhido. Ah, tu sabe por que o outro moço não veio? É porque a mensagem estava com teu filho. Tu sabe o que ele carrega. E tu sabe quem ele carrega. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, usa o teu filho mais uma vez mais. Ah, Jesus querido. Ó, meu Pai, a boca dele é tua, Jesus. Ó, meu Senhor, agora ele é instrumento teu. Pai, guerreia as guerras dele. Enquanto ele aqui estiver, cuida da sua casa, da sua família. Meu Senhor da glória, tu sabe das garras do teu filho. Pai, ele é canal de bênção. Pai, ele é testemunho vivo. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja precisa ouvir a tua voz. Fala e não te calas essa noite, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz. E aquele que crê, aplauda aí o Senhor. Boa noite, Pai do Senhor, meus irmãos. Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, que culto abençoado, né? Se o culto terminasse agora, eu já saía com a minha bênção aqui desse lugar. Porque tudo que foi dito aqui, agora eu vou falar rapidinho, só o cumprimento, só. Para daqui a pouco nós irmos para casa, que amanhã temos que trabalhar. Abra sua Bíblia aqui no tema, em Atos. Vou ler aqui, Atos do 1 ao 9. Quero agradecer a diaconisa Iti por ter convidado em cima da hora, mas quem comanda é Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Se Ele soprou no teu ouvido, amém. Eu não posso negar de falar o nome de Jesus, porque há tempos atrás eu era improvável. Para muitos diziam, não vai chegar a lugar nenhum, ele não sai daí, ele vai morrer. Mas quem tem o chamado não tem direito de escolha. Para muitos eu era improvável, vivia aí fora desse mundo, mas quem me escolheu foi Deus. Vira para os seus irmãos e fala aí, ó, você tem um improvável, mas Deus está chamando ele nessa noite. Aquele improvável que estão falando que ele é improvável, mas Deus está chamando ele nessa noite. Porque tem chamado. Tem chamado. E a Bíblia diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaçado de morte, contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de se encontrasse algum destes caminhos, que o homem e as mulheres os conduziam preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou e resplendeu a luz do céu. E caindo em terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. E ele, tremendo, entrando, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convenha fazer. E o homem que ia com ele, preparando espantado, ouviu a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E guiando pela mão e conduzindo a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E você senta aplaudindo o nome de Deus. Aqui é um texto que todos conhecem, já vem pregado por pregador. Eu não sou pregador, eu sou mensageiro do Senhor. Aqui todos conhecem. O texto vai falar da convenção de Saulo. Saulo era um homem que perseguia.
os cristãos, perseguia a igreja. E nesse mundo de hoje tem muita gente que ainda continua perseguindo os cristãos. Só que a Bíblia vai dizer, se eu for citar alguns personagens da Bíblia, vai falar que muitos deles é improvável, mas Deus escolheu. Muitos deles são improváveis, mas Deus escolheu. Mas cada um tem um chamado e um jeito que Deus chama e leva para um compromisso. Se você for ver Jeremias e Ezequiel, ele foi chamado através de sonho. Deus chamou Jeremias e mandou Jeremias descer até a casa do oleiro. E eu gosto muito de um que na vida dele era improvável, mas Deus escolheu. Ele chama Davi, aquele menino que ninguém olhava, todo mundo achava que Davi não ia ser ninguém. Davi estava fora da tua família, treinando no campo, mas quem estava treinando com ele era Deus. Aí muitos falavam, não vai ser ninguém, mas Deus está falando, vai ser alguém, porque quem está treinando não é o homem, quem está treinando é Deus. Muitos de nós era improvável, mas nós estamos aqui porque Deus te escolheu. O mundo falava para mim e para você, não vai ser nada, mas Deus falava, é assim que eu gosto. Quando alguém fala que não vai ser nada, eu falo, vai ter sim. Ele vai ser alguém, ele tem um chamado, ele vai ser um pregador, ele vai ser um levita, ele vai ser um homem da casa de Deus. Irmão, eu gosto muito de Davi, porque todos conhecem Davi, sabem que Davi, ele tinha um momento e sabia que ia acontecer na vida dele uma grande batalha. Era um menino que era improvável, ninguém dava nada para ele, mas Deus já tinha escolhido Davi. As batalhas se levantam como se levantou na vida de Davi. Só que o texto vai dizer que Davi era um menino de pequena estatura, franzino. Só que Deus escolheu Davi. O seu pai tinha muitos filhos fortes, bonitão, grandão. Era treinado. Era um homem chamado Saul. Fortão, guerrilheiro, ia para a guerra. Só que Deus não escolhe. Essa é a diferença. O homem vai escolher quem sabe lutar, mas Deus vai escolher quem não sabe para ele ensinar o que vai fazer dentro da guerra. Muitas vezes acontece guerra na minha e na sua vida, como foi falado aqui, falando de guerra, de batalha espiritual. E nós vivemos isso todo dia em nossa vida. Se eu fosse falar que na minha vida não tinha, era fácil. Mas quando tem batalha se levantando e guerra se levantando, é porque aquilo que Deus está chegando para você é uma coisa muito grande. A batalha está se levantando, mas só que Deus está dando, opa, continue na batalha, porque se fosse fácil ele não te escolhia. Davi, um servo do Senhor, pequeno, treinando lá no meio do mato. Ele ficava cuidando das ovelhas. Porque quem tem responsabilidade, Deus chama para cuidar daquilo que é dele. Eita, chama para cuidar daquilo que é dele. As ovelhas eram do pai. E Davi tinha a responsabilidade desde pequeno de cuidar das coisas do pai. Foi falado aqui também de um jovem. Ele tinha o pai dele com o seu irmão. Só que ele escolheu a pedir a parte da herança dele. Só que nós quando entendemos que alguém chega e pede a parte da sua herança, é porque alguém vai morrer, morreu, e só tem o direito de receber aquilo quando alguém desce a sepultura, que vai ser dividido aquilo que nos pertence. Enquanto está em vida, é do meu pai, eu pode até me dar, mas o direito é dele. O filho se precipitou e pediu, me dá parte da minha herança. Só que o meu pai e o teu pai, ele nunca vai dizer não. Ele vai te dar parte daquilo que você quer. Porque ele sabe que você vai sair, mas quando bater a cara lá fora, você não vai errar o caminho e você vai voltar. Por isso que tem muita gente que vai pegar aquilo que Deus deu e sai.
Deus dá até um milagre para você acontecer. Só que quando Ele te dá, você não volta para agradecer. Você vai para o mundo. Só que vai acontecer um dia que você vai quebrar a cara e vai ter que voltar. Aí começa tudo de novo. Eu vou voltar, porque eu não posso esquecer da onde que eu saí. É da casa do meu pai. E o pai está sempre de braços abertos, esperando você voltar. Irmão, quando eu falo que eu era improvável, eu tenho também um improvável na minha casa. Todo mundo sabe, conhece. Eu sempre gosto de falar do meu filho João. Porque tem muita gente que fala que ele é um improvável. Ele não vai dar para nada. Eu deixo todo mundo falar o que quer. Porque eu tenho que confiar no meu Deus. Porque ele está dizendo, é improvável, ele está falando, não. Daqui a pouco ele é um pregador da palavra. Ele vai ser transformado como eu te transformei. Sabe por quê? Porque muitos falavam comigo, como é que pode? Eu sei, eu falo, é um Deus que me transformou e Ele pode te transformar. Nós somos testemunho vivo para poder falar o que Deus faz em nossas vidas. Não tem pregação melhor do que falar o que Deus fez na tua vida. A transformação que Ele fez. Porque muitos me conheciam aí fora, me chamavam por apelido. Mas hoje não tem apelido, hoje me chamam pelo evangelista da casa do Senhor. Por quê? Eu era improvável, mas Ele me escolheu. E você é improvável, mas Ele te escolheu para você estar aqui nessa noite. Você é o escolhido de Deus. Só que esse menino, Davi, ele treinava escondido aonde que ninguém via. Ele chorava aonde que ninguém via. Só que ele estava sendo treinado, porque no momento certo, Deus ia colocar para ver quem era Davi. Só que Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, porque ele sabia que lá tinha um escolhido dele. Só que quando Samuel chega na casa, o escolhido não está na casa, ele está no campo trabalhando. Deus, Ele gosta daquele que fica parado, aquele que fica trabalhando, se movimentando na casa dele. Deus quer que se movimenta na casa dele. Os irmãos estavam dentro da casa. Quando Samuel chegou e pediu para trazer, o pai, primeira coisa, vai trazer os grandão. Bonitão, para apresentar Samuel. Só que Samuel fica balanceado. Só que Deus deu uma catucada dele. Samuel, Samuel, presta atenção quem tu vai escolher. Porque o meu escolhido, ele já está aí. Só que quando Deus fala com ele, ele pergunta a Jessé se tem mais um dos filhos dele. Porque de repente ele no meio lá do mato, estava todo sujo, e para chegar até a casa. Imagine um menino que era escolhido por Deus, mas não sentava na mesa com a sua família para se alimentar. Praticamente era um excluído da casa. Só que o meu Deus e o teu Deus, Ele é tremendo. Você está até esquecido por alguém, mas Ele lembra de você onde que você está. Ele vai mandar te chamar. Chama Ele lá. Porque só vai sentar à mesa quando Ele chegar. Só vai sentar à mesa quando Ele chegar. Imagine todo mundo apavorado para poder sentar na mesa e ninguém toca em nada até Davi chegar. Só que Davi já vem com aquele currículo de Deus, não currículo de homem. Ele já vem bem treinado em missionário Raquel. Só que ele chega sujo de tanto trabalhar, cuidando daquilo que o pai deixou na mão dele. A responsabilidade de Davi vai fazer Davi ter um caráter, um crescimento que Deus queria. Porque tem muitas pessoas que tem um chamado, mas não tem a responsabilidade de fazer aquilo que Deus quer.
E Davi tinha. E quando chega na casa, imagine Samuel já olhando e rindo. É esse que é o escolhido de Deus. Só que quando você tem um chamado e você é escolhido, você vai ter muita perseguição sobre a sua vida. Só que quando alguém vai te perseguir, a briga não é mais contigo, irmão. Deus ele vai descer e vai tomar a tua frente. Porque quem mexe com a igreja do Pai, ele vai descer e vai resolver o problema. Não precisa eu e você estar batendo boca e falando nada não. É como foi falado, entrar, dobrar o joelho e Deus vai resolver. Só que tanto Saulo perseguia a igreja, mas vai ter um momento dele bater de frente e escutar a voz de quem sabia que ele tinha um chamado maravilhoso e grande. Só que Saulo, ele matava gente. Saulo perseguia e tirava a vida. Mas porque não tinha um encontro com Deus. Só que quando ele tem um encontro com Deus, ele vai parar de tirar a vida e vai começar a dar vida. Depois disso aqui, ele vai parar de tirar a vida e vai começar a dar vida a quem está precisando. Porque tem muita gente lá fora morto, mas tem Saulo aqui precisando sair para poder dar vida. E tem Saulo querendo ficar preso em 4 paredes, enquanto tem pessoas morrendo lá fora. Se Deus te chamou e te deu um chamado como Paulo, o mundo espera a gente lá fora. Aleluia! É necessário você sair para falar de Deus, falar de Jesus. Porque o inimigo não brinca de ser inimigo, não. Nós sabemos que tem uma juventude lá fora, irmão. A juventude está cega, irmão. Acreditando no inimigo. Ele coloca essa juventude, em uma posição tranquila, naquela zona de conforto, achando que nada vai acontecer. Só que ele está esperando um momento para puxar o tapete e descer a sepultura. Porque ele quer sim tirar a vida dos jovens. Porque ele sabe que os jovens são a potência dentro da igreja. Só que ele está cegando essa juventude. Só que nós estamos aqui para poder sair, para abrir a visão desses jovens, João. E o jovem tem a força para ir atrás desse jovem. Porque eu sei que é difícil. Mas um dia vai ter um encontro com Deus. Vai ter um encontro com Deus. Porque todo mundo fala do meu filho, não vai conseguir, não vai mudar. Vai mudar sim. Vai mudar. Porque o nosso Deus, ele é tremendo. Ele muda. Aqui do evangelista Marcos, que as pessoas estão achando que está morto. Ele vai transformar em vida e vai ser uma potência na mão dele. E hoje à noite aqui, de Deus, transformar aquilo que está morto em vida aqui, nessa noite. Só depende das pessoas querer e se lançar na presença de Deus. Porque o meu Deus e o teu Deus, ele não vai entrar da forma que ele quer. É quando você permite entrar e você reconheça que precisa dele. Percebeu? Quando você reconhecer que precisa dele, ele entra e vai fazer a transformação na sua vida, como fez na vida de Saulo. Mas depende de você dar o primeiro passo e levantar a tua mão e falar: Senhor, entra na minha vida e muda e transforma. Só depende de você. Nós estamos aqui orando, intercedendo pela sua vida. Mas quem toma a decisão é você.
Então o posicionamento é você. Porque eu não posso pegar nas tuas mãos e trazer você, não. É você que tem que se levantar e entregar tua vida na mão dele. Porque vocês vão ser testemunho para alguém aí fora, irmão. Quando alguém vê você transformado e perguntar para você quem te transformou, quem mudou a sua vida, e você com aquele sorrisão bonito falar, foi Jesus. Eu posso te apresentar Ele nesta hora. Jesus, Ele muda, Ele transforma, Ele ainda faz milagre. E hoje Ele quer fazer milagre aqui nessa noite. Ele quer fazer milagre aqui nessa noite. Só que o milagre também alcança a nossa casa, percebeu? Enquanto nós estamos aqui cultuando, o milagre chega lá, missionária Adão. O milagre chega dentro da tua casa. A transformação chega dentro da tua casa. Porque muitos falam que nada vai acontecer. Mas ele está trabalhando no silêncio. Ele está trabalhando no silêncio. Os livramentos é para dizer que Ele é Deus na tua vida. Tem muita gente torcendo para descer a sepultura, não tem? Mas ele está falando, não chegou o tempo nem a hora. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Então hoje é noite, irmão, de você tomar decisão com Deus na sua vida. É noite de você reconhecer que precisa dele para ser transformado essa noite. Irmão, não é vergonha não você vir aqui na frente e levantar tua mão e falar, eu quero esse Deus. Porque foi falado que muitos até conhecem a palavra, mas não aceitam Ele. Muitos são conhecedores da palavra, mas não conseguem reconhecer que precisa dele. E hoje é noite da gente reconhecer que precisamos de Deus. E o Espírito Santo está trabalhando no coração de pessoa aqui nessa noite. Enquanto eu estou ministrando, eu posso ver ele passeando dentro da igreja. Ele está tocando em mente aqui nessa noite. Coração que está apertado, aflito. Mas ele está falando, eu te conheço. Eu te conheço. Então, meus irmãos, toma uma decisão essa noite. Eu vou chamar a Thalita aqui na frente. Thalita, me ajuda aqui. Thalita tá aí? Tá, Thalita, me ajuda aqui. Vamos adorar que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar aqui nessa noite. E as irmãs dão lugar, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar em corações aqui nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Porque ele já está começando a trabalhar. Espírito Santo, Oh, aleluia, meu consolador, Ele te consola nessa noite. Espírito Santo, sabes quem eu sou, Ele sabe